economias não estão quebrando. Os mercados estão reagindo. Não, as economias deles não estão quebrando. Os mercados dele estão reagindo a uma mudança dramática na ordem global em termos de comércio. E então o que acontece é bem direto. Se você é uma empresa e fabrica muitos dos seus produtos na China e, de repente, os acionistas ou pessoas que investem no mercado de ações percebem que vai custar muito mais produzir na China, suas ações vão cair. Mas, em última análise, os mercados, desde que saibam quais serão as regras daqui para frente, enquanto isso estiver definido e você puder sustentar onde estará, os mercados vão se ajustar. Empresas ao redor do mundo, incluindo no comércio global, só precisam saber quais são as regras. Uma vez que saibam quais são as regras, elas se ajustarão a essas regras. Então, eu não acho que seja justo dizer que as economias estão quebrando. Os mercados estão quebrando porque os mercados são baseados no valor das ações de empresas que, hoje, estão inseridas em modos de produção que são ruins para os Estados Unidos. Temos que ser um país que pensa. Somos o maior mercado consumidor do mundo e, ainda assim, a única coisa que exportamos são serviços. E precisamos parar com isso. Precisamos voltar a um tempo em que éramos um país que podia fabricar coisas. E, para isso, temos que redefinir a ordem global do comércio. Mas a prazo longo, pergunta. Bem, a pior coisa é deixar como está para sempre. Isso não pode seguir. Não podemos continuar sendo um país que não fabrica coisas. Precisamos ser capazes de fabricar coisas para fornecer empregos para os americanos. E isso. É simples assim. A China é um exemplo. Quero dizer, isso é ultrajante. Quero dizer, eles não consomem nada. Tudo o que fazem é exportar e mandar e distorcer mercados além de todas as tarifas e barreiras que eles impõem. Então, o presidente corretamente concluiu que o estado atual do comércio global é ruim para a América e bom para um monte de outras pessoas, e ele vai defini-lo. E ele está absolutamente certo em fazer isso. Posso perguntar também sobre a previsibilidade das relações com os aliados? O primeiro-ministro da Groenlândia. Desculpe-me. O primeiro-ministro da Dinamarca, neste momento, é dono da Groenlândia. Então, a Dinamarca, um aliado da OTAN, está dizendo que é inaceitável que um país não possa anexar outro país. Ninguém anexou nada, depende dos groenlandeses. O vice-presidente deixou isso claro. Ele vai respeitar a autodeterminação dos groenlandeses. Então, em algum momento, você sabe, os groenlandeses deixaram claro que querem ser independentes da Dinamarca. Então, isso é o Groenlândia. A Dinamarca devia focar que os groenlandeses não querem fazer parte da Dinamarca. É nisso que deviam focar. Nós não demos essa ideia a eles. Eles têm falado sobre isso. Sempre que eles decidirem, eles tomarão essa decisão. Então, o que não vamos fazer é deixar a China em cara agora e dizer, oferecer a eles um monte de dinheiro e se tornarem dependentes da China. O presidente disse que não descartaria o uso de força militar contra a Dinamarca, um aliado da OTAN. Você poderia. Não, ele disse que não descartaria. Ele disse que não descartaria. Ele disse, eu não vou descartar nada se a Groenlândia for invadida por uma potência estrangeira como a China ou a Rússia ou qualquer outra. Mas não importa porque os groenlandeses vão tomar uma decisão. São eles que querem se afastar da Dinamarca. São eles que querem ser independentes. E não nós. Nós não tivemos essa ideia. Eles tiveram. E se eles tomarem essa decisão, os Estados Unidos estariam prontos para intervir e dizer, ok, podemos criar uma parceria com vocês. Não estamos nesse estágio, mas foi isso que o vice-presidente deixou claro na semana passada em sua visita lá. Sua declaração foi muito clara, de que respeitaremos a autodeterminação do povo da Groenlândia. Povo da Groenlândia, e são eles que querem deixar a Dinamarca. Não foi nossa ideia. Tudo. Segunda pergunta aqui. Nesse, do Washington Post. Senhor secretário perguntado. Sobre as negociações Rússia-Ucrânia, você pode nos contar sobre a avaliação americana das condições que a Rússia apresentou em relação às negociações de cessar-fogo no Mar Negro? E também os ministros das Relações Exteriores britânico e francês disseram esta manhã que Putin estava bemorando. Você concorda com isso, que ele... Talvez esteja. Não sabemos. Vamos descobrir em breve. Quero dizer, veja, nós estamos. Aqui está o que o presidente queria fazer. Ele quer acabar com esta guerra e queria testar isso muito cedo em sua administração. É possível acabar com esta guerra em termos que sejam obviamente aceitáveis para ambos os lados? Porque você não pode acabar com uma guerra a menos que ambos os lados concordem. E é isso que estamos no processo de descobrir. Saberemos em breve, em questão de semanas, não meses, se a Rússia está ou não séria sobre a paz. Espero que estejam. Será bom para o mundo se essa guerra acabar. Mas, obviamente, temos que testar essa proposição. Então, estamos trabalhando nesse processo. Tivemos um visitante, Kirill esteve aqui semana. Tive sentar com ele. Ele encontrou com outras pessoas. Ele levará algumas mensagens de volta e a mensagem é que os Estados Unidos precisam saber se vocês estão ou não sérios sobre a paz. Em última análise, Putin terá que tomar essa decisão. A Federação Russa terá que tomar essa decisão.
Acho que os ucranianos demonstraram disposição para entrar, por exemplo, em um cessar-fogo completo, para criar espaço para negociação. Em algum momento, em breve, não daqui a 6 meses, você sabe, os russos e Putin terão que tomar uma decisão sobre se estão sérios quanto à paz ou não, e espero que estejam sérios. Seria bom o mundo se essa guerra acabasse. Qual é a sua avaliação das condições russas que foram apresentadas? E também, Dmitry disse após suas conversas com o Sr. Vito ontem que os Estados Unidos e a Rússia podem retomar voos diretos, como talvez uma medida de construção de confiança. Você apoia isso? Então Eu não ouvi nada de voos diretos. Posso te dizer, mas não sei quem vai voar neles porque todas essas pessoas estão sancionadas. Mas eu só diria a você que, a coisa que eu apontaria para você é esta. Eu não estou. Vamos esperar e ver. Os russos conhecem nossa posição em termos de querer acabar com a guerra. E saberemos por suas respostas muito em breve se eles estão sérios em prosseguir com uma paz real, ou se isso é uma tática de atraso. Se for uma tática de atraso, o presidente não está interessado nisso. Se isso está prolongando as coisas, Donald, o presidente Trump não vai cair na armadilha de negociações intermináveis sobre negociações. Saberemos em breve se a Rússia está ou não séria sobre a paz. Se estiverem, isso será ótimo. Então podemos avançar em direção à paz. Se não estiverem, então teremos que avaliar onde estamos e o que faremos a respeito disso daqui para frente. Mas não estaremos em uma posição diferente da que estamos hoje ou estávamos quando ele assumiu o cargo. Ele queria saber no início de sua administração: a paz é possível? Estamos testando para ver se os russos estão interessados na paz. As ações deles, não as palavras. As ações determinarão se eles estão sérios ou não. E pretendemos descobrir isso mais cedo ou mais tarde. Quanto às condições, como eles deram condições adicionais depois. Então, novamente, quero dizer, isso faz parte do vai e vem. Essas coisas, eu tive ligações com líderes estrangeiros, meio resumo e tipo lá. Dissemos nunca. Eles vieram, disseram algo para mim que nunca. Disseram, isso faz parte do jogo, neste lugar ou algo assim. Mas olha, eu não. O ponto principal é, para mim, no final do dia o que vai importar aqui é se vamos caminhar em direção à paz ou não. Se a paz for real, saberemos em breve. Se eles não estiverem interessados na paz, saberemos e tomaremos decisões nisso. Espero que sejam reais. Há alguns sinais promissores. Há alguns sinais preocupantes. Não vai ser fácil. Ninguém nunca disse que isso seria fácil. Mas vamos descobrir, mais cedo ou mais tarde. E vamos apenas dizer que estou esperançoso. Continuo esperançoso. Preciso ter esperança de que a paz é possível e que os russos estão sérios sobre a paz. Queremos que eles estejam sérios sobre a paz. E espero que estejam, mas saberemos mais cedo ou mais tarde. Volbassini Roigas. Ela, Skuplakal, Seu sobrenome é Roikers. Quase. Eu pensei, isso é bem legal. Pode prosseguir. Sobre a meta de 5% de gastos com defesa, você recebeu alguma resistência a essa ideia enquanto esteve aqui esta semana? E você mencionou ontem até 5%. Foi a sua linguagem. O que você quer dizer com até 5%? Bem, eu disse até um caminho, para chegar a 5% em algum momento. Não estou dizendo da noite para o dia, mas para chegar a esse ponto. Achamos que é isso que os aliados da OTAN precisam gastar, para que a OTAN enfrente as ameaças, que ela mesma identificou e articulou. Aqui está a boa notícia. A boa notícia é que em geral, com algumas exceções, estão gastando mais em defesa hoje do que há 3, 4, 5 anos atrás. Isso é positivo. Essa tendência precisa continuar. Então, as linhas de tendência são boas, mas precisam continuar. Mas isso não é sobre gastos. Ok. Isso não é necessariamente sobre dinheiro. Isso é sobre capacidade. Para que a OTAN seja mais forte, ela precisa de parceiros que sejam mais fortes, certo? Os Estados Unidos se comprometem muito com a OTAN e continuam a fazê-lo. Estamos tão envolvidos na OTAN hoje quanto sempre estivemos. E pretendemos continuar assim, mas tem que ser uma aliança real. E isso significa que nossos parceiros de aliança têm que aumentar suas próprias capacidades. Então, espero que 2 coisas tenham levado a isso. A primeira é a guerra na Ucrânia, que acho que despertou muitas pessoas no continente, sobre ameaças reais e guerra real. E a outra é, eu acho, a pressão e as declarações do presidente Trump que têm sido bastante consistentes, sobre aumentar seus gastos. Então, toda essa trajetória de mais gastos com defesa começou, acredito, lá em 2017, 2018, durante o primeiro mandato do presidente Trump. Queremos que essa tendência continue e esperamos que, quando os líderes se encontrarem em Haia, haja compromissos mais firmes e adicionais nessa direção. Acho que é benéfico para a aliança. Quanto mais fortes nossos parceiros na OTAN forem, mais capazes nossos parceiros na OTAN forem, mais forte a OTAN será. E todos deveriam ser a favor disso. E desculpe, só para continuar. Então, você tentará estabelecer a meta oficial como 5% em vez de 2%, e os Estados Unidos se comprometerão com 5%? Claro, estamos indo nessa direção agora.
Vamos ter que gastar mais em segurança nacional, porque temos uma presença global. E esse é o ponto que acho que foi feito e perdido. Em muitos lugares. Ok? Os Estados Unidos também têm obrigações de aliança no Indo-Pacífico, que assumimos. Atualmente estamos envolvidos na abertura do Mar Vermelho para que o transporte marítimo global para todos, incluindo nossos parceiros europeus, possa se tornar possível novamente. Estamos engajados em interdições contra drogas e gangues no hemisfério ocidental. Obviamente, há todo tipo de questões acontecendo em diferentes partes do mundo, incluindo nossa preocupação com o ressurgimento de células terroristas, seja na África ou no Oriente Médio. Então, os Estados Unidos têm essas obrigações globais e temos a China passando pela maior e mais expansiva expansão militar em tempos de paz da história. Portanto, precisamos enfrentar todas essas questões e estamos envolvidos em todas elas. Então, vamos ter que aumentar os gastos com defesa em nosso país. Acho que nosso compromisso com a OTAN não é apenas 13 alguma coisa por cento do PIB, é sustentado por um período extraordinário de tempo, e isso continua. Então, olha, eu acho que nossos parceiros sabem que precisam fazer mais. Todos eles indicaram que querem fazer mais. Eles começaram a fazer mais, e essa tendência precisa continuar. Senhor secretário, você mencionou que se encontrou com Kirill Putin. Também. Para impedi-los de procrastinar e prolongar isso, há algo que você disse. Talvez não ameaças, mas há algo que você disse que gostaria de ver concretamente do lado russo. Sim, paz. Queremos ver paz. Como especificidades? Chegar ao cessar-fogo primeiro e depois às negociações. Paz significa que vocês parem de atirar. É simples assim. Existem condições para a paz, e é preciso trabalhar com ambos os lados. Eu sempre disse, a guerra só termina com acordo. Se não for uma rendição incondicional, então ambos os lados fazem concessões. Não vamos prejulgar quais são essas concessões, porque essas concessões dependerão do que a Ucrânia aceitará e do que a Rússia aceitará. Mas temos que dar passos concretos em direção à paz. O que não nos interessa, e não estou acusando-os disso, estou apenas dizendo o que não nos interessa, são negociações sobre negociações. Não vamos continuar com isso para sempre. Então, nada disso foi ameaçador. Acho que foi mais uma explicação de este é o nosso cronograma, e em algum momento ficará claro se você quer paz ou não quer paz. E esse tempo está chegando. É bem curto. Ao mesmo tempo, agora vimos que membros do Congresso começaram a apresentar projetos de lei, para aumentar as sanções. Então, haverá uma pressão crescente do Capitólio para impor sanções, que não seremos capazes de impedir se de fato não estivermos fazendo progressos em direção à paz. Todos esses fatores foram explicados, da maneira mais gentil possível. Espero que ele leve essa mensagem de volta para Moscou e deixe claro que precisamos começar a ver progresso real, ou teremos que concluir que eles não estão interessados na paz. Mas vamos torcer para que estejam, porque acho que seria melhor para todos se estivessem. Mais conversas estão planejadas? Nós devemos escutar uma resposta a isso. Ouve, todos. Conversas são apenas. Você vai ter conversas enquanto as conversas forem sobre algo. Elas não podem ser conversas sobre conversas. Ou, no final, você sabe, acho que inicialmente era importante conversar porque não falávamos com eles há muito tempo. Mas agora chegamos ao ponto em que precisamos nos encontrar, fazer progresso. E se não estivermos fazendo progresso em direção à paz, então temos um conjunto de fatores que precisamos levar em consideração. Mas, com sorte, vamos fazer progresso em direção à paz. Permaneço otimista de que podemos. Será difícil, será complicado, mas estou otimista de que podemos. Senhor secretário, o terremoto em Myanmar. Quero dizer, normalmente, em eventos desse tipo, você teria até 200 americanos com cães radiadores, equipamentos especiais, especialistas no campo salvando vidas no local. Isso não aconteceu, por causa do desmantelamento do USCA. Bem, isso e o fato de que é governado por uma junta militar que não gosta de nós. Então é difícil para nós nos movimentarmos nesse país. Mas esses eventos são sempre políticos. Eles foram à Síria. Quando o terremoto Turquia-Síria ocorreu, então podem agir. Mas nós não somos o governo do mundo. Não, nós forneceremos assistência humanitária assim como todos os outros fazem, e faremos o melhor que pudermos. Mas também temos outras necessidades que precisamos equilibrar com isso. Não estamos nos afastando da assistência humanitária. Mas, novamente, eu volto a dizer, há muitos outros países ricos no mundo, todos eles deveriam estar contribuindo. Nós vamos fazer a nossa parte. Já temos pessoas lá, teremos mais pessoas lá, ajudaremos o que pudermos. Não é o lugar mais fácil para trabalhar. Ok? Eles têm uma junta militar que não gosta de nós. Não necessariamente nos permite operar naquele país da maneira que gostaríamos. Isso teria impedido nossa resposta de qualquer forma. Dito isso, estamos dispostos a continuar ajudando na crise humanitária. Outros países também precisam fazer isso. A China é um país muito rico. A Índia é um país rico. Existem muitos outros países no mundo, e todos deveriam contribuir. Não acho que seja justo supor que os Estados Unidos precisam continuar a arcar com 70% da ajuda humanitária ao redor do mundo. Estaremos no ramo da ajuda humanitária. Mas também temos outras prioridades que são de interesse nacional dos Estados Unidos, e vamos alinhar tudo isso para que esteja devidamente equilibrado.
Não é uma diminuição do seu poder brando? Quero dizer, todos os especialistas nisso disseram que a razão não é por causa da política em Myanmar, mas sim por causa do desmantelamento da USAID. Você simplesmente não conseguiu se mobilizar. Sim, eu não escuto chamados especialistas. Não são especialistas chamados especialistas. Ouve. Essas são pessoas que fazem parte daquela ONG. Mas é claro. Complexo industrial. Não. Essas são pessoas que ganham milhões e centenas de milhões de dólares nessas ONGs ao redor do mundo que se levantam e são inundadas com dinheiro dos contribuintes dos Estados Unidos. E então temos que gastar 100 milhões de dólares para levar 10 milhões de dólares para as pessoas. Não estamos mais fazendo isso. Ok? Nós paramos. Não vamos mais gastar 10 milhões, 100 milhões de dólares para levar 10 milhões de dólares aos destinatários. Não vamos financiar essas ONGs globais ao redor do mundo que vivem disso. Não vamos fazer isso. Estamos preparados para ajudar e trabalhar com o governo. E ONGs apropriadas no local que estão fornecendo assistência. Estaremos lá e seremos úteis. Existem muitos outros países ricos. Eles também deveriam contribuir e ajudar. E alguns deles estão e alguns não estão. Mas vamos fazer a nossa parte. Vamos continuar a fazer a nossa parte. Mas isso será equilibrado com todos os outros interesses que temos como país. Não somos uma nação. Somos o país mais rico do mundo. Mas nossos recursos não são ilimitados. Eles não são ilimitados. E temos uma dívida nacional massiva. E temos muitas outras prioridades também. E é hora de recalibrar tudo isso. Então estaremos lá, seremos úteis tanto quanto pudermos. Temos outras coisas que precisamos cuidar também, mas nos importamos profundamente com o que aconteceu lá e gostaríamos de ter um governo mais cooperativo. Senhor secretário, o Oriente Médio foi parte da sua discussão aqui na OTAN, especialmente que você encontrou o apoio de membros em relação à sua política de ataques aéreos nos Houthis e sua política de máxima pressão em relação ao Irã. Sim, quero dizer, sobre os Houthis, e todo mundo quer passar seus navios pelo Mar Vermelho. Somos os únicos fazendo algo a respeito. Mas todos querem, você sabe, passar seus navios por lá. Como eu disse, fizemos um grande favor ao mundo ao enfrentar esse bando de criminosos, que, infelizmente, têm armamento sofisticado que podem usar para... Quero dizer, eles atacaram o quê? 150, 160 vezes navios mercantes, 174 vezes atacaram a Marinha dos Estados Unidos. Então eu acho que o mundo deveria ser grato aos Estados Unidos por estarem envolvidos nisso e fazerem isso. Todos nos agradecem por isso. Entendo que essas nações têm capacidades limitadas, apesar de serem países muito ricos. Ninguém mais pode projetar poder lá e fazer isso. Mas, dito isso, nós achamos que essa missão vai dar frutos e é necessária. Não podemos deixar um grupo de criminosos controlar isso. No caso do Irã, não conheço nenhum país no mundo que esteja animado com a possibilidade de o Irã ter capacidade de armas nucleares. Alguns são mais enfáticos sobre isso do que outros. Tivemos conversas sobre isso. Como você sabe, o presidente gostaria de descobrir o que vai acontecer lá. Mas ele também deixou claro que não haverá um Irã armado nuclearmente. Isso não vai acontecer sob sua supervisão. Senhor secretário, qual é a sua mensagem para cidadãos estrangeiros que podem ter medo de vir para os Estados Unidos porque estão preocupados com a possibilidade de serem detidos por algum erro administrativo menor ou porque podem ter algo em seus telefones, como críticas ao presidente ou ao conflito Israel-Gaza? Não. Você os deixaria entrar para os Estados Unidos? Não. Primeiro de tudo, pegar aquelas pessoas que têm seus telefones verificados e assim por diante. Você sabe, você terá que... Eu vou encaminhá-lo para a CBP para passar pelos processos deles, mas geralmente são pessoas que foram sinalizadas ao entrar por algum motivo. Eu diria que se você não está vindo para os Estados Unidos para participar de um protesto do Hamas ou para vir aqui e nos contar como o Hamas está certo ou para nos contar sobre, você sabe, incitar conflitos em nossos campi e criar tumultos em nossas ruas e vandalizar nossas universidades, então você não tem com o que se preocupar. Mas milhares e milhares de pessoas entram nos Estados Unidos todos os dias para fazer negócios, viajar ou fazer todo tipo de coisa, visitar parentes. Isso acontece todos os dias. É muito comum e ninguém tem problema. Quero dizer, se você está vindo aqui para criar problemas, você provavelmente vai ter um problema. E isso é uma coisa boa. Se você está vindo aqui para criar problemas, não é que você provavelmente vai ter um problema. Sim, nós não vamos continuar sendo estúpidos para deixar pessoas entrarem em nosso país, que estão vindo aqui para destruir. Isso não vai acontecer. Senhor secretário, os russos fizeram alguma coisa. Algo concreto que te encoraje a acreditar que eles estão interessados na paz? E quando você fala sobre cronograma, eu sei que você não vai dar detalhes, mas semanas, meses... Acho que estamos falando de semanas. Provavelmente. Sim. Quer dizer, você sabe há muito que precisa acontecer aqui nas próximas semanas para que isso seja real. Em termos de concreto, eles concordaram com
Certas coisas. Acho que há coisas que não são tão marcantes agora como eram antes. Claro, ambos os lados afirmam que o cessar-fogo está sendo violado, como é típico de cessar-fogos como este. Mas dito isso, nada concreto em termos de estamos mais perto da paz? Estamos mais perto da paz simplesmente porque estamos conversando com ambos os lados, mas não estamos mais perto da paz porque temos um acordo em mãos para acabar com este conflito. Mas vamos saber em breve. Esse é o ponto que eu faço para todos. Dizem, Putin não é confiável. Não é sobre confiança. É sobre ações. Se você está interessado na paz, você para de lutar e estabelece as condições pelas quais está disposto a terminar uma guerra, e elas têm que ser condições razoáveis, certo? Nada de coisas malucas. Se você quer paz, é isso que faz. Se você não está interessado na paz, então você meio que prolonga e inventa desculpas e enrola. E sabemos disso, e não vamos nos deixar levar por isso. Mas vamos torcer para que não chegue a esse ponto. Vamos torcer. Sabe, vamos ser otimistas, de que não é essa direção que estamos indo. Estamos preparados se for, mas vamos torcer para que não estejamos indo na direção de que isso seja apenas uma tática de atraso. Tudo bem, mais uma e encerramos. Vocês não querem ir para casa? Aqui vamos nós. Seus aliados aqui, e também a Ucrânia, eles acreditam que a Rússia está realmente se preparando para lançar outra campanha, uma campanha militar, assim que a temporada de inverno terminar. Você tem alguma razão para derrubar? Que eles vão fazer o quê? Os russos estão se preparando para iniciar outra campanha militar. Bem, então saberemos que eles não estão interessados em paz. E no momento eles estão mirando em locais de energia. Posso obter sua reação? Eles estão mirando em quê? Locais de energia, na Ucrânia. Bem, novamente, isso eu entendo. Então isso significa que eles estão violando o cessar-fogo. Isso não é um bom sinal, mas acho que isso lhe dirá que, afinal, isso é uma guerra agora. As coisas vão explodir na Ucrânia e dentro da Rússia, porque ainda há uma guerra acontecendo. É isso que estamos tentando acabar. Ok, se tivermos um verdadeiro cessar-fogo, que é o que queríamos, um cessar-fogo completo, nada deveria estar explodindo. Mas os russos não concordaram com isso. Eles queriam um parcial. E então, quando você entra nesses parciais, essa é uma das razões por que não pressionamos por um parcial. Vamos aceitar, porque é melhor do que nada. Mais uma das razões pelas quais não pressionamos, porque não pressionamos por um parcial, é porque sempre há disputas sobre o que você está atingindo e o que não está atingindo. Mas no final, isso ainda é uma guerra. E queremos que ela pare. O fato de que locais religiosos estão sendo atingidos ou locais de energia estão sendo atingidos ou locais civis estão sendo atingidos. É por isso que a guerra é uma coisa ruim. E é por isso que o presidente quer acabar com ela. Quanto a eles conduzirem outra campanha, bem, então isso será um sinal muito claro, certo? Se de repente acordarmos amanhã e os russos estiverem lançando uma ofensiva maciça, então acho que é um sinal bastante claro de que eles não estão interessados em paz. Isso ainda não aconteceu. Esperemos que não aconteça. Queremos saber se eles querem fazer a paz ou não. E se quiserem, então há um caminho. E estamos dispostos a ajudar. Se não estiverem, então é bom saber cedo, para que possamos ajustar nossas políticas de acordo.